Meus amados, eu quero falar um pouco hoje sobre a Reforma Protestante. Nós comemoramos a Reforma no dia 31 de outubro. E nesse mês de outubro, nós comemoramos 496 anos da Reforma Protestante. E eu creio que a Reforma Protestante é um divisor de águas da igreja. E nós devemos aprender um pouco sobre a Reforma Protestante. Somos o fruto dessa reforma. A igreja evangélica nasceu na Reforma Protestante, no século XVI. E quero dizer para os irmãos que a igreja no Novo Testamento, ela nasceu no primeiro século, no livro de Atos. Essa igreja nasceu adoradora, uma igreja de oração, evangelística, missionária, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja abençoada, com problemas também. Mas no decorrer do tempo, essa igreja, ela foi se esfriando, se tornando fria, ingrata, sem paixão por Deus. Veio ali o formalismo, o desvio teológico, e a igreja, ela se desvirtuou da verdade. E eu quero falar aqui sobre alguns desvios da igreja. A igreja foi se desviando. Era a igreja católica romana, e ela foi desviando no ano 320. Ela começou a usar velas e rezar para os mortos. Nós temos um Deus que é luz e não precisa ser iluminado por ninguém. E a igreja começa a acender velas para iluminar. Ela começa a orar para quem está morto, como se resolvesse alguma coisa. E a Bíblia fala em Hebreus 9:27 que o homem morre uma vez só, ele nasce uma vez, morre uma vez, depois é o juízo. No ano 403, a igreja, ela surge com a doutrina do purgatório, um estado intermediário. Não é céu, não é inferno, mas um lugar intermediário, onde as orações podem inclusive tirar a pessoa de lá. É um momento de pagar o pecado, mas a Bíblia condena essa doutrina. Não existe purgatório, não existe questão de orar pelos mortos. Purgatório é uma invenção humana, não tem base bíblica para purgatório. No ano 890, a igreja começa a canonizar santos, a adorar imagens, dizendo que pessoas são santas. Pessoas que começaram assim a fazer imagens de escultura, adorar imagens, e eles quebram ali o mandamento de Deus que fala sobre: não farás para ti imagens de escultura no céu, na terra, debaixo da terra, não adorarás, não prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus que tirou da terra do Egito. Então a igreja começa no ano 890 a canonizar santos, adorar imagens, e no ano 1075 ela institui o celibato sacerdotal, ou seja, ela proíbe os seus líderes de casamento. Era um problema financeiro, para que o líder não deixasse descendência. Então a igreja preocupou mais com o dinheiro do que com a família. E o sacerdote, ele foi proibido de casar. E a Bíblia fala em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que quando a igreja proíbe o homem de casar, é uma doutrina maligna, doutrina de demônios. Diz assim a palavra de Deus, né? Nos últimos dias, muitos apostatarão da fé por obedecerem ensino de demônios, que proíbe o casamento. No ano 1184, a igreja vem com o tribunal da Santa Inquisição, que de santa não tinha nada. Uma perseguição, aonde a igreja perseguia, torturava, queimava as pessoas que pensavam de forma diferente da igreja. Então a Santa Inquisição, que era algo do diabo mesmo, começou a torturar pessoas, perseguir pessoas que pensavam diferente da igreja e que não aceitavam isso, que eles começaram a inventar, começaram a criar. E no ano de número 1300, a igreja começou a vender indulgência. A igreja ficou arquimilionária, porque com essa questão, ela vendia lugar no céu. Quem tinha dinheiro podia comprar um lugar no céu. Então a igreja começou a vender indulgência.
Ah, você quer comprar, quer ir para o céu, você pode fazer o que você quiser, mas se tiver dinheiro, o céu está garantido. Então ela não pregava novo nascimento, arrependimento, fé salvadora, era apenas questão financeira. E essa vinda de indulgência que tocou o coração de Lutero para que pudesse instituir a reforma protestante, e ele faz ali as 95 teses, e coloca ali na catedral, na porta da igreja, e com isso ele foi tremendamente perseguido. Mas a igreja continua também, no ano 1213, ela começa a abrir ali o confessionário, falando que as pessoas podiam confessar com homens, e que o sacerdote ele tinha poder para perdoar pecados. Isso também é uma doutrina errada, antibíblica, porque a Bíblia fala que quem perdoa pecados é Deus. E nós confessamos em nome de Jesus, quem toca o coração é o Espírito Santo, quem convence do pecado é o Espírito de Deus, e nós não precisamos confessar pecado para os homens, né? Você pode confessar algumas faltas para que haja comunhão e tal, mas a questão de confessar para que aquele homem possa perdoar pecados, ninguém na terra pode perdoar pecados a não ser Deus. Só Deus pode perdoar pecados. Só Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, derramou sangue para nos justificar. Então a igreja cria o confessionário. Então você observa ali, olha que tanta coisa errada: vela, reza para morto, purgatório, canonização dos santos, a imagem, celibato sacerdotal, Santa Inquisição, indulgência, confessionário. No ano 1229, a igreja ela proíbe a leitura da Bíblia, a palavra de Deus. Outra loucura, porque o Salmo 1 fala que feliz o homem que medita na palavra de Deus de noite. Ele é como árvore plantada junto às águas cristalinas, né? Que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Então, eles proíbem a leitura da palavra, né? Isso é um pecado assim, terrível. Tirar o povo em contato com a Bíblia, a palavra de Deus, a revelação completa de Deus, para nos iluminar, para nos transformar e trazer a verdade absoluta, a revelação completa de Deus para nós. No ano 1316, a igreja, ela começa a reza da Ave Maria. Essa reza da Ave Maria, ela é muito perigosa porque ela institui Maria, mãe de Deus, como se ela fosse parte da divindade. É como se tivesse Deus Pai, Deus Mãe, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não existe Deus Mãe, é só Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Maria nunca foi Deus. Então, eles começaram a dizer, a pregar e a ensinar que ela pode interceder por nós. E a palavra de Deus diz que o único intercessor, 1 João fala que se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele intercede por nós, Ele é o nosso advogado. Então, amados, a igreja começa a colocar Maria como mãe de Deus, Maria como intercessora, Maria como aquela que é sem pecado, pura, imaculada, mas a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, só Jesus Cristo não pecou. Então vem ali a questão da Maria como Deus, é mentira, ela criou Jesus, foi bem-aventurada. Jesus nasceu da Virgem Maria, depois ela casou, teve outros filhos, Tiago, João, inclusive Judas, que escreveu a carta ali antes do Apocalipse, era irmão de Jesus Cristo, porque sexo depois do casamento não é pecado. E Maria foi uma mulher normal, como as demais outras, abençoada, santa, irrepreensível, bem-aventurada mesmo, uma mulher que foi muito abençoada, exemplo para todos nós, mas não podemos também colocá-la acima da normalidade, a se equipará-la como Deus, como Jesus e como o Espírito Santo. Isso chega a ser blasfêmia, comparar alguém com Jesus. No caso da Igreja Católica, ela não só comparou Maria com Jesus, mas o próprio Papa, como se fosse o próprio Cristo. Mas ele não é Cristo, ele não pode se comparar a Jesus. Jesus é incomparável, Jesus é Deus, Jesus é o Verbo, Jesus é o Senhor da glória, o Criador de todas as coisas, Ele é o Deus eterno, amém? Antes de tudo existir, Ele falou: eu sou o grande, eu sou. Jesus estava
Jesus habita na eternidade, né? Na criação do mundo, Jesus estava presente. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ali em Gênesis, Jesus estava com Deus, o Espírito Santo, na criação do céu, da terra e do homem. Então, a questão é que o pessoal começou a exagerar, porque eles proibiram de ler a Bíblia, o povo ficou ignorante e começou a aceitar a tradição da igreja. E eles equipararam a tradição da igreja, os escritos da igreja, com a Bíblia. Então, você observa que eles foram longe demais, né? Porque a Bíblia também é incomparável. E além de comparar a tradição e os escritos da igreja com a Bíblia, o Papa com Jesus, Maria como fosse deusa, eles colocam mais 6 livros na Bíblia. A Bíblia realmente, que foi inspirada por Deus, são 66 livros. Eles colocam mais 6, colocando 72 livros. São livros apócrifos. O que é um livro apócrifo? É um livro que não foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. No ano 1854, eles colocam o dogma da Imaculada Conceição de Maria, que quer dizer que ela é pura e sem pecado e virgem. É outra aberração, anti-palavra de Deus. E no ano 1870, é o dogma da infabilidade papal, como se o Papa fosse perfeito, santo e imaculado. E a Bíblia condena tal doutrina. E no ano 1950, a igreja prega e ensina dogma da presença real de Maria aos céus, como se ela tivesse ressuscitado e fosse assunto aos céus, num corpo incorruptível, como Jesus Cristo, e como se ela tivesse ressuscitado. Isso é mentira, só Jesus ressuscitou dos mortos. Então, equiparar Maria com Jesus, o Papa com Jesus, a tradição da igreja com a Bíblia, isso é blasfêmia. Isso é ir longe demais. E com isso, irmãos, chegando ali nas indulgências e tal, aí surge a Reforma Protestante no século XVI, no ano 1517, no dia 31 de outubro, esse grande movimento religioso, ele dividiu a igreja cristã em 2 partes. Martim Lutero, ele foi um monge agostiniano, reputado professor da Universidade de Wittenberg. Martim Lutero, lendo a Bíblia em Romanos, ele foi tocado por Deus, onde a Bíblia fala que a justificação vem pela fé em Jesus Cristo. Ele aprendeu que a justificação quer dizer que a salvação, que quem pagou o preço do nosso resgate foi Jesus, o sangue derramado. E quando nós cremos que Jesus morreu por nós, que Ele ressuscitou dos mortos, e nós arrependemos, nós somos salvos. Então Lutero ficou impressionado com a palavra, a justificação pela fé, que ele coloca ali as 95 teses contra as indulgências, e as fixou à porta da catedral no dia 31 de outubro. Só que ele foi perseguido muito pela igreja. 95 teses contra a indulgência. Ele pregando a fé, pregando Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, a palavra de Deus, e ele foi tremendamente perseguido. E um príncipe chamado Frederico mandou ocultá-lo no seu palácio. E ali, meus amados, naquele palácio durante 1 ano, o Wartburg, né? Lutero, ele aproveitou e ele traduziu a Bíblia para o alemão. Então foi um homem tremendamente usado por Deus. 2 grandes obras de Lutero, a Reforma Protestante e a tradução da Bíblia para o alemão, ele colocando a Bíblia para o povo, para que todos pudessem ter acesso às Escrituras, a revelação de Deus para o homem, a revelação completa de Deus para o homem está na Bíblia. Você que gosta de revelação, você deve amar a Bíblia, porque só tem revelação ali. Amém? Amém? Revelação completa, coração de Deus, né? A boca de Deus, a vontade de Deus, tudo que Deus tem para a igreja, é a carta de Deus para o seu povo, é a bússola, é a direção, é a luz, né? É Deus dando entendimento, direcionamento, poder, transformação. Então Lutero, ele ali é um dos pais da Reforma Protestante, e ele escreve várias outras obras, e a reforma ela vai para outros lugares.
ela vai para Inglaterra, Noruega, Dinamarca, Suécia, Áustria, Espanha, Portugal. E se você observar, Calvino, na França, no dia 10 de julho de 1509, ele nasce. E esse homem, ali em Paris, na França, ele estuda teologia, ele estuda direito, ele adquire conhecimento da alta sociedade, ele se converte, ele é perseguido tremendamente, e aos 27 anos de idade, Calvino, ele escreve as Institutas de Calvino. E se você observar, essas Institutas, que foi um tratado da fé, da defesa do protestantismo, das principais doutrinas bíblicas, é uma defesa, uma apologia da fé cristã. E quem fez o prefácio do livro das Institutas de Calvino foi o rei da França, Francisco I. E se você observar, irmãos, que Calvino, ele fundou em Genebra uma academia que veio a ser a Universidade de Genebra, e foi o maior centro teológico do mundo. Calvino faleceu no dia 27 de março de 1564, ele viveu 55 anos, e ele pregava sobre a soberania de Deus. Irmãos, esses dois homens, eles mudaram o curso da história da igreja cristã, e a igreja, o evangelho chegou até nós por causa dos reformadores, dos missionários que abraçaram a fé. Eles foram tremendamente perseguidos. A igreja, numa noite só, chamada a noite de São Bartolomeu, mais de 100.000 cristãos foram mortos, torturados, perseguidos pela igreja, porque abraçaram a fé em Jesus Cristo e refutaram a heresia da igreja e abraçaram a reforma. Todos os reformadores foram perseguidos, todos que aceitaram a doutrina dos reformadores foram tremendamente perseguidos e torturados, mas eles não desanimaram. E nesse período, irmãos, da reforma protestante, desde 1643 a 1649, um fato notável acontece. E esse fato aconteceu lá em julho, na Assembleia de Westminster. Houve ali, meus amados, em Londres, na Assembleia de Westminster, em julho de 1643 a fevereiro de 1649, o parlamento inglês, para preparar uma nova base de doutrina e forma de culto e governo eclesiásticos, ela convidou os maiores teólogos do mundo, os mais eruditos, e eles tomaram parte no trabalho, o sistema de doutrina cristã baseado na Bíblia, a Confissão de Fé e Catecismo de Westminster. Irmãos, um compêndio teológico, tratado de teologia reformado, teologia sistemática. E esse catecismo, essa confissão de fé e o catecismo, feito na Assembleia de Westminster, eu creio que deve ser estudado por todo crente, em nome de Jesus. Uma teologia reformada, teologia pura, para refutar as teologias, as blasfêmias, as heresias da igreja que se desvirtuou da verdade. Aí veio a reforma e a igreja continuou no caminho reto. Aí vem a Assembleia de Westminster, nesse mesmo período. Então você observa que Deus dirige a história, que Deus conduz a história, que Deus protege a sua igreja, que Deus levanta homens e mulheres, que Deus levanta reformadores, pré-reformadores, homens que morreram, que deram as suas vidas, pagaram um preço, para a igreja manter a linha, e não se acovardar, e não recuar, mas continuar firme pregando a palavra. E alguns pontos importantes que a igreja defendeu na reforma, entre várias doutrinas, que eu creio que vale a pena estudar aqui na escola dominical, culto de quarta-feira, para você aprender sobre a questão da confissão de fé, que é um tratado de teologia reformado, algo tremendo, é a teologia sistemática, para refutar as heresias, que hoje também são pregadas pela igreja chamada evangélica, que infelizmente não estuda, não prega a palavra, prega costumes, usos de costumes. Textos que são históricos se transformam em textos teológicos.
uma loucura atrás da outra. Eu creio que a igreja hoje precisa de uma reforma, porque hoje tem indulgência, as pessoas estão vendendo coisas, prometendo aquilo que Deus nunca prometeu, ensinando o que Deus nunca ensinou. Então hoje existem indulgências terríveis. Hoje a igreja evangélica tem uma idolatria pior que a igreja católica, porque a igreja católica fez apenas a adoração dos santos, canonização. Hoje até caneta é adorado, óleo ungido, fogueira santa, fronha, tabernáculo, arca, até bandeira de Israel hoje é adorada nas igrejas. Idolatria, um povo que precisa converter, porque se não converter vai para o inferno, porque Jesus é o caminho. Não adianta nada nascer em Israel, irmão. Pode nascer em Israel em qualquer lugar, se não converter e crer em Jesus, não vai receber a salvação. Então a idolatria de arca na igreja, é tanta coisa, irmão, é gruta milagrosa, são tantas heresias que estão pregando, né? Quadro, óleo, idolatria. Então a igreja, ela colocou alguns pontos na sua fé reformada, para que o povo continuasse no caminho certo. E algumas coisas, 5 coisas, a igreja pregou e colocou assim como base de toda a sua teologia. A primeira coisa que a igreja reformada pregou é o seguinte, só a graça de Deus. Só a graça. A salvação não pode comprar, ninguém merece, é graça de Deus, é um presente, é um favor imerecido, é a misericórdia, é a bondade. Deus escolhe o seu povo por amor. Deus tem o seu povo, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Então a igreja pregando sobre obras e sobre dinheiro, a igreja reformada fala, é a graça de Deus, não é dinheiro, não são obras, ninguém merece, mas a graça de Deus que salva a igreja. Amém? Então, a graça de Deus, ela sustenta a fé, sustenta arrependimento, regeneração, a salvação integral. A eleição depende da graça. A segunda coisa que a igreja pregou foi só Jesus Cristo. É só Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade, a vida, a única porta. O caminho que leva a Deus é Jesus. Não existe outra forma, nenhuma pessoa, nenhum santo, nenhum homem, nenhuma igreja, nenhum líder, nenhuma pessoa. Só Jesus Cristo, basta. Quem tem Jesus tem tudo. Jesus resolve a sua vida. Jesus é o único digno de adoração, de louvor, de gratidão. Ele é o Senhor da glória, é o Rei dos reis, está sentado no trono, é o único que ressuscitou, que morreu por nós, e deu a sua vida e pagou o preço pela igreja. Jesus é o único caminho que leva o homem a Deus. Toda religião é de Deus, não. Só aquela que prega Jesus Cristo e a graça de Deus, o evangelho completo, a palavra de Deus. Em terceiro lugar que eles pregavam, é que somente a fé, só a fé. João 6, 42, em verdade, verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Crer é entregar totalmente a Jesus, arrependimento. Então não existe fé sem arrependimento, e nem arrependimento sem fé. Eles pregavam mudança de vida, santidade, transformação, regeneração, pela fé em Jesus. Então fé em Cristo, pela graça de Deus, mediante o Espírito Santo. Isso é teologia reformada, irmãos. Isso é teologia bíblica. Isso é que nos afasta da heresia, de mentira, de ensinamentos que são antibíblicos, que são anticristo, anti-igreja cristã. Então temos que estudar a palavra. Nosso coração tem que estar cheio de amor, a nossa mente de conhecimento, em nome de Jesus, amém? Errais, não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Devemos conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então a igreja reformada, ela pregava que só a graça, só Jesus, só a fé, pelo poder do Espírito Santo, que leva ao arrependimento, à transformação, à regeneração, à mudança de vida. E o pecado não tem mais poder sobre a vida do ser humano. Então libertação em Jesus, fé direcionada em Jesus. Tem muita gente que tem fé, mas uma fé na pessoa errada, uma fé direcionada no alvo equivocado. É igual uma pessoa falou comigo, a minha esposa tem uma fé muito grande, ela é sincera, e eu respondi para ele, a sua esposa está sinceramente com fé
errado. E sinceramente, fervorosamente, vai para o inferno, porque a nossa fé tem que ser direcionada a Cristo. Arrependimento, né? Só em Jesus. E outra coisa que eles pregavam, né? Primeiro a graça de Deus, Jesus Cristo, a fé, quarto lugar, só a palavra de Deus, só a Bíblia, só as Escrituras, não tradição, não outros livros, outras revelações extra Bíblia. Tem gente que fala assim, mas tem um livro aqui que também é uma revelação. Nós não aceitamos outra revelação a não ser a Bíblia, a palavra de Deus. Então a igreja, ela tira a tradição, a igreja verdadeira, não aceita os escritos extra-bíblicos como revelação de Deus, mas a Bíblia, só a Bíblia é a palavra de Deus. Ela contém o coração de Deus, revelação completa do Senhor, revelação para o homem e para a sua igreja. Então, se você tiver alguma igreja que não prega só a graça, só Jesus, só a fé e só a Bíblia, não é uma igreja séria, não é uma igreja verdadeira, não é a igreja de Jesus. E último lugar que eles pregam, que eles ensinam, né, na confissão de fé de Westminster, é que só a glória de Deus. A glória é de Deus. O Espírito Santo é um holofote que mira para Jesus Cristo. Jesus é o Senhor. Ele é o único para ser adorado. É o único para ser obedecido, crido, glorificado. Deus não divide a glória dele com ninguém. Isso acaba com toda a vaidade, com toda a soberba da igreja, de artista, de pregador famoso, poderoso missionário, artista que é milagreiro. A igreja de Jesus, ela não está preocupada em dar a glória de Deus a ninguém, só a Cristo, porque estamos de pé por causa de Jesus. A Ele, somente Ele, toda honra e toda glória pelos séculos dos séculos, amém? Então não existe a glória humana. Na igreja reformada, verdadeira, bíblica, neotestamentária, uma igreja cristocêntrica, bibliocêntrica, espiritocêntrica, né? Cristocêntrica, não tem lugar para artista, nem para pregador, nem para cantor, nem para tal de levita, e para artista, para profeta. Agora vem o poderoso missionário, a oração forte da meia-noite, da sexta-feira 13, o homem que vem e que a oração dele vale mais do que qualquer coisa. A glória é de Deus. Jesus é o Senhor. Ele não dá a glória dele para ninguém. Então a igreja verdadeira acaba com essa questão do superstar da fé, do homem poderoso, né? Do milagreiro, do homem bento, do cantor bento, sei lá. Glória a Deus.